Fala, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui. Revisão para a prova bimestral de Geografia do segundo bimestre. Eu falei que vim, eu vim. Desculpa o atraso, mas cheguei. Moçadinha, seguinte. Alguns esclarecimentos para vocês, certo? E a revisão conforme o prometido, né? Bom, galera, é o seguinte, nós vamos concentrar a nossa revisão nos conteúdos que eu organizei de forma que eu acho mais fácil para nossa prova, tá? Então, numa sequência um pouquinho diferente, mas vocês vão entender bem o que eu quero dizer para vocês. Mas vamos começar do começo. Moçada, pessoas, para a gente falar de Brasil, nós precisamos falar da tal da estrutura geológica do território brasileiro, ou seja, onde é que nós estamos colocando os nossos gloriosos pezinhos. Já falamos sobre isso insistentemente em sala e vou continuar falando. O Brasil, caracteristicamente, como nós sabemos e pudemos ver no nosso glorioso mapa lá em sala, se encontra no meio da placa tectônica sul-americana, ou seja, longe das bordas, o que explica por que o Brasil tem poucos e não tão grandes ou não tão fortes terremotos ou abalos sísmicos, né? Vamos lembrar das camadinhas da Terra, né? Nós estamos aqui na crosta terrestre, estacionados sobre o manto, na superfície não coberta por água, que a gente chama também de oceano, né? Estamos aqui vivendo em terra, no glorioso Brasil varonil. O Brasil, como também é do conhecimento de vocês, tem e conta com uma estrutura geológica, ou seja, como é que eu posso dizer? Um suporte muito antigo. Vejam, coisas que a gente aprende na geografia. Quanto mais regular, ou seja, quanto menos acidentado for um relevo, mais antiga é uma paisagem, certo? Principalmente quando guarda as características como as do território brasileiro e a sua localização no continente americano, no subcontinente sul-americano, no caso, no meio da placa tectônica sul-americana. O relevo brasileiro é bastante antigo, senhoras e senhores. Tá? Relevo antigo significa que passou por desgaste, ó, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, 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 milhões de anos. Na verdade, alguns bilhões de anos, como é o caso dos chamados escudos, os crátons, onde, ou melhor, dos quais fazem parte boa parte do território brasileiro, certo? São as camadas, vamos dizer assim, mais sólidas, são bases cristalinas aonde nós nos encontramos. Segundo elemento importante são os tais dos dobramentos antigos, senhoras e senhores. O nome já ajuda a dizer. São dobramentos, ou seja, dobras que se formaram em virtude do movimento da crosta terrestre. Bateu? Dobrou, certo? E por último, a gente vai ter as tais das bacias sedimentares, ou seja, são áreas cuja formação deriva da sedimentação de rochas durante também milhões de anos, certo? Então, vamos lá. Cráton são os alicerces mais sólidos do território brasileiro. Os dobramentos antigos são aqueles que se viram do resultado do impacto ou do movimento da crosta terrestre, e as bacias sedimentares são aqueles lugares relativamente mais baixos no nosso território e que aceitam o depósito de sedimentos ao longo do tempo.
Por que que eu insisti nesses três elementos? Primeiro, porque eles são os elementos básicos da formação do território brasileiro em termos geológicos. Segundo, cada um desses elementos, cada uma dessas variáveis, cada um dessas características tem para si e tem consigo elementos materiais, rochas, matérias-primas, digamos assim, diferentes. Como assim, professor? Ora, vamos pensar o seguinte: quando a gente pensa num cráton ou quando a gente pensa num escudo, o escudo é rígido, ele é duro, ele não se mexe mais. Existe uma série de, como é que eu posso dizer, de elementos, de minerais que a gente vai encontrar naquele lugar. Da mesma forma que os dobramentos antigos também concentram em si, graças ao seu próprio movimento, a pressão, o tempo e a temperatura, algum tipo diferente de mineral. O mesmo vale, por exemplo, para as tais das bacias sedimentares, onde as camadas de sedimento vão se sobrepondo umas sobre as outras, certo? Não precisamos entrar em detalhes sobre os materiais, os metais, ou enfim, as matérias-primas que a gente encontra em cada uma dessas estruturas. Mas é importante que a gente lembre que sobre essas estruturas vão se concentrar os principais elementos e formas do relevo brasileiro: planaltos, planícies e depressões. Como assim, professor? Ora, vamos recuperar algumas coisinhas aqui, senhoras e senhores. Quando nós vemos um rio, por exemplo, quando nós vemos um rio, ele é plano, não é? Ele vai embora, ele segue seu curso, tal. Claro, por mais, isso nós sabemos, o curso de um rio segue do ponto mais alto para o ponto mais baixo, onde a água encontre menos resistência. Nós sabemos disso, certo? Nós fizemos esse exercício em sala, legal. Mas o fato é que ele corre. Não coincidentemente, nós vamos encontrar nessas planícies dos rios as bacias sedimentares. Lembra da palavra bacia? Bacia hidrográfica, pá. Olha só, se a gente comparar os mapas da estrutura geológica brasileira com o mapa das unidades de relevo brasileiro, a gente começa a encontrar grandes semelhanças de onde se encontra cada coisa. Olha a bacia do Rio Amazonas, por exemplo. A bacia do Rio Amazonas está cravada. A planície, na verdade, amazônica, ela está cravada na bacia sedimentar. Legal, né? Interessante a gente parar para pensar. Bom, a questão é a seguinte: a gente vai encontrar também, senhoras e senhores, guardando as proporções, é claro, relacionadas a essa formação geológica do Brasil, por exemplo, as depressões e os planaltos. Mas vamos fazer uma descrição rapidinha do que é cada coisa? Vamos lá. O que é um planalto? Planalto como diz aqui, geralmente superfícies onduladas, em alguns casos nas bordas há escarpas, ou seja, degrau. Planalto, plano, alto. Aqui é plano e está mais alto do que aqui. E tem um degrauzinho. É o que acontece nas áreas denominadas de chapadas. Também há planaltos caracterizados por terrenos mais acidentados, denominados de serras e morros, especialmente nas proximidades do litorais e divisas entre dois planaltos. Opa! O que separa Araçoiaba da Serra, Sorocaba, São Paulo da praia? A serra.
Olha aí. Planalto, Serra. Primeira dica. Vamos para a próxima? Depressões. As depressões brasileiras são áreas que frequentemente apresentam inclinações suaves, já que são terrenos que sofreram e continuam sofrendo forte erosão. Olha só. Muitas se estendem a partir das bordas dos planaltos ou das bacias sedimentares. Por essa razão, recebem denominações como depressão periférica ou depressão marginal. Outras tantas depressões acompanham os cursos e vales de grandes rios, recebendo denominações como depressão do Araguaia, do Tocantins ou do São Francisco. Opa! Peraí. Depressão? Depressão é para baixo. Para baixo foi escavado, foi desgastado. Se é uma depressão, ela acumula coisas. Parte bem mais baixa do terreno. Você tem um desnível. Depressão. Planície. Bom, planícies representam a menor área ocupada entre os 3 compartimentos do relevo brasileiro. Ocorre uma faixa junto ao litoral do país, ao longo das margens do rio Amazonas, seus formadores. As regiões de planície, principalmente aquelas que acompanham o leito dos grandes rios, estão sujeitas a inundações periódicas. Vamos pra praia? Anda na praia. Plano. Claro, pode ter uma subidinha, uma descidinha, alguma coisa. Mas a maior parte das cidades litorâneas e aquelas que nós conhecemos, planície. Planície, depressão, planalto. Bobo, né? Eu vou colocar mais alguns vídeos para vocês, mas é o seguinte, gente. Não precisam se incomodar tanto em lembrar de questões técnicas sobre planícies, planaltos e tal. A gente vai recuperar esses temas ao longo do ano. Por quê? Porque eu quero conversar com vocês no momento certo e no momento específico a respeito de biodiversidade brasileira e como que existe uma relação profunda, íntima entre relevo, clima, biodiversidade, etc. Mas eu quero que vocês compreendam inicialmente essas informações, também entendam, como a gente vai ver na sequência, as relações entre o mundo rural e o mundo urbano, para saber como e por que, principalmente, nós temos tantas diferenças entre o meio rural e o meio urbano, mas não só entre esses dois, mas nos diversos lugares do Brasil. O como uma cidade na região norte do Brasil, por exemplo, em Manaus, capital do Amazonas, como a vida lá é afetada pelo clima, pelo relevo, pela hidrografia. Como que a vida rural no interior do Amazonas é, aliás, não só pode, como é diferente, por exemplo, da vida rural aqui na região sudeste, em São Paulo, ou na região sul, no Paraná, ou na região centro-oeste, no Mato Grosso, ou no interior do Nordeste. Então, confiem em mim. No final dessa longa jornada, porque vai ser longa, vocês vão compreender as interações entre esses elementos. Clima, relevo, hidrografia, se manifestam no espaço rural, no espaço urbano e principalmente na vida das pessoas, da população em geral. Beleza? Então, fiquem calmos e tranquilos que tudo dará certo. Mas a gente precisa entender, em sendo o Brasil um país que conta com a maior parte das fontes de água, desculpem, doce do mundo, cerca de 12% da água doce potável do mundo se encontra aqui no território brasileiro. Graças em grande parte à sua hidrografia, ou seja, a água. Isso ainda sem falar no oceano. Vou falar só de hidrografia primeiro.
Quero que vocês se lembrem inicialmente daquela discussão rápida sobre território, que vocês têm conhecimento lá do sexto ano. O território brasileiro não termina na faixa de areia na praia de frente para o Oceano Atlântico, mas ele se estende mais adiante, certo? Até cerca de 370 quilômetros para dentro do Oceano Atlântico, que seria a nossa zona de economia exclusiva, onde barcos brasileiros podem pescar. Lembrei da história da lagosta? Lembrei da história da lagosta. Mas, mais importante até do que isso, é importante a gente lembrar que o Brasil é berço de, pelo menos, duas das maiores bacias hidrográficas do mundo, estou falando da bacia hidrográfica do Rio Amazonas e da bacia hidrográfica do Rio Paraná, certo? Se encontram aqui no território brasileiro. Bem como, sob o território brasileiro, lá embaixo, se encontram dois dos grandes aquíferos, ou seja, duas grandes reservas de água doce que se encontram abaixo no subsolo, abaixo dos lençóis freáticos, que são o aquífero Guarani e o aquífero Saga ou o aquífero Grande Amazônia. Vamos lembrar do ciclo hidrológico? Claro, para além da água que evapora, evapotranspiração ou evaporação da água, sobe para a atmosfera, condensa, precipita em forma de chuva, se infiltra no solo, uma parte evapora novamente, outra parte vai penetrando mais profundamente no solo, reservando nas porções mais inferiores uma espécie de uma caixa d'água gigante que a gente chama de aquífero, que no caso o Brasil se encontra sobre dois dos mais importantes aquíferos do mundo, o sistema aquífero Grande Amazônia e o sistema aquífero Guarani. Beleza? Então tá. Sabemos, rios correm pela superfície do ponto mais alto para o ponto mais baixo, com a água procurando o menor caminho ou com menor resistência entre os dois pontos. Legal. Sabemos que parte dessa água que está na superfície da Terra penetra solo adentro e se reserva inicialmente nos lençóis freáticos e depois ainda nos tais dos sistemas aquíferos. Porém, para a gente lembrar um pouco melhor do que é a tal da bacia hidrográfica, eu quero que vocês se lembrem também daquele exercício que nós fizemos lá na escola. Rios menores que vão se encontrando formando rios maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, até que eles terminam no mar, na foz dos rios. Certo? Existem diversos tipos de foz, a gente vai conversar sobre elas ao longo do ano também, mas neste momento eu quero que vocês se lembrem. A hidrografia brasileira, ela está baseada, claro, na sua grande costa, no litoral, certo? Essa área de exploração exclusiva, econômica exclusiva do Brasil, a história da lagosta, certo? Mas também as grandes bacias hidrográficas que nós temos no Brasil e esses sistemas aquíferos que se encontram aqui no nosso subsolo, tá? Lembra da bacia hidrográfica, lembra do aquífero, que tudo vai dar certo, tá? Neste momento é o que eu quero que vocês se lembrem com mais cautela e com mais cuidado. Nesse momento, eu passo com vocês a uma discussão mais próxima, digamos assim, da nossa realidade, que diz respeito, senhoras e senhores, às relações do espaço rural e do espaço urbano brasileiro. Vamos nos lembrar, Brasil é o quinto maior país do mundo em território. 8.500.000 quilômetros quadrados. Boa parte da nossa economia se encontra baseada no primeiro setor da economia, agricultura e mineração.
Mas vamos falar especificamente do espaço rural brasileiro. Quando a gente pensa no espaço rural, a gente pensa em exploração. Explorar é retirar mesmo, retirar do solo, retirar da terra aquilo que nós queremos consumir ou precisamos consumir. No caso, a gente vai ter alguns tipos de extrativismo, ou seja, de extração, seja o extrativismo mineral, retirar minério, matéria-prima do solo, ferro, bauxita, cobre, manganês, o que for. O extrativismo vegetal e o extrativismo animal. Esse processo de extração, ele se dá de diversas formas. Inclusive, e principalmente, que foi a forma com que eu entendi ser mais viável para a nossa conversa, diz respeito à agricultura. O espaço rural brasileiro, direcionado inicialmente à agricultura. Ora, vejam, senhoras e senhores, nós tivemos uma excelente conversa a respeito desses temas em aula. Quero que vocês se lembrem, por favor, inicialmente, dos processos em que se dá a exploração no meio rural. É impossível hoje nós dizermos que o agro é atrasado, o agro não é o Jeca Tatu, o agro não é aquele caipira de chapéu de palha, matinho no canto da boca, calça furada e camiseta xadrez. O agro é muito maior do que isso. Ainda assim, é importante que nós nos lembremos, senhoras e senhores, das relações que as pessoas, que as populações estabelecem com a terra. O agronegócio brasileiro é gigante, certo? É o maior produtor de grãos do mundo, é o maior produtor de proteína animal do mundo. São números que nós não conseguimos visualizar de tão grandes que são. Porém, o agronegócio brasileiro, ele não necessariamente está próximo do pequeno. Lembrem da história do seu Zé. Lembrem da história do seu Zé. Lembrem da função social da terra. Lembrem do que é o processo exploratório da terra do ponto de vista do grande produtor e do pequeno produtor. As suas oportunidades, as suas dificuldades, as suas facilidades. Lembrem do como, apesar da nossa vida, óbvio, ser profundamente impactada pela realidade rural, pela realidade do campo, muito desse grande negócio do campo não nos atinge diretamente. Falei para vocês, a diversidade, por exemplo, de produtos que nós encontramos num supermercado, seja esse supermercado qual for, é fruto do trabalho de pequenos agricultores, estejam eles trabalhando de forma isolada ou não, em cooperativas, por exemplo. O fato do Brasil ser o maior produtor de grãos do mundo não significa que nós, comamos toneladas e mais toneladas de milho e de soja. É importante? É. Esse milho e essa soja são usados na fabricação, mormente, de ração para a pecuária. Ração para gado. Nós, no Brasil, temos mais gado do que gente, vocês sabem disso. São 280 milhões de cabeças de gado para cerca de 220, 215 milhões de brasileiros. Essa demanda, essa necessidade do agronegócio, ela é importante, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser atendida, porém, é também necessário que a gente compreenda a importância desse pequeno produtor e a nossa vida normal, o nosso cotidiano, a nossa realidade enquanto consumidor, enquanto família. Muitos de nós
conhecemos pessoas que dependem da terra para viver. Não são grandes fazendeiros, não são grandes proprietários, mas que tem ali uma roça de mandioca, um canteiro de tomate, um canteiro de alface e assim por diante. O que eu quero que vocês se lembrem é dessa diferença que existe entre entre o agronegócio, o grande, o tecnológico, o que as máquinas custam milhões de dólares, o que usa tecnologia de ponta para garantir a produção, e aquele pequeno produtor que ainda depende, por exemplo, do próprio conhecimento, que ainda depende do próprio do suor do trabalho. E o suor do trabalho, eu estou dizendo, levantar cedo, enxada, roça. Entendem? Processo de colheita, de separação, de escolha. Tratar os animais. Mais uma vez insisto, senhoras e senhores. Não estou diminuindo de forma nenhuma a importância do agronegócio brasileiro para a realidade rural brasileira. Só estou alertando que são mundos diferentes. São realidades diferentes. Por isso é necessário que vocês se lembrem da tal da função social da terra. A função básica da terra para interesse social é garantir que haja espaço para todo mundo. Por isso nós discutimos reforma agrária. Por isso nós discutimos também as desigualdades sociais que existem no campo. Não é todo agricultor que tem acesso a grande equipamento, não é todo agricultor que tem acesso às melhores ou mais modernas tecnologias de produção. Como se dá o acesso a essas ferramentas, digamos assim? É isso que eu gostaria e eu espero que vocês reflitam, que vocês pensem. Porque essa realidade impacta na nossa vida. E impacta na vida da cidade. Por quê? Se a gente fala da realidade rural brasileira e essas grandes diferenças, existem igualmente enormes diferenças no ambiente urbano no Brasil. O ambiente urbano no Brasil, como vocês sabem, ele também é marcado por grandes desigualdades. Ora, os processos de construção, vamos dizer assim, das cidades, que concentram em alguns pequenos pontos aquilo que é de interesse coletivo, aquilo que é de interesse geral, hospital, escola, farmácia, posto de saúde, prefeitura, banco, lotérica, loja, enfim. E o quanto muitas vezes essa enorme concentração em alguns determinados pontos da cidade faz com que as pessoas mais pobres sejam obrigadas a se deslocar para cada vez mais longe. Ora, as pessoas mais pobres são obrigadas a se deslocar cada vez mais longe desses centros, gastam mais tempo e mais dinheiro para buscar emprego nesses centros, que são grandes pontos também de concentração, de atração de atividades econômicas, sociais, culturais, etc. Certo? E como, da mesma forma em que nós somos testemunhas desse distanciamento das populações mais pobres por conta dessa enorme concentração de renda nos centros, entra em conflito, por exemplo, com o estabelecimento de condomínios, que guardam em si quase as mesmas características. São relativamente distantes dos centros. Os centros são concentradores de população, são concentradores de oportunidades, mas também são concentradores de pobreza. Afinal de contas, é no centro ou nos centros das cidades em que as pessoas em mais necessidade buscam aquilo que possa vir a satisfazê-las. Emprego,
atendimento em saúde, atendimento de serviços públicos em geral. Um condomínio, diferente da vida de uma pessoa pobre que se desloca para a periferia porque não consegue financeiramente se manter próximo ao centro, a pessoa mais rica, mais abastada, ela consegue se deslocar do centro para sair dessa grande movimentação, mas não tem contra si elementos que o impeçam de se deslocar em velocidade e no tempo que julgar necessário. Trocando em miúdos, uma pessoa mais rica não precisa pegar ônibus. Ou seja, se ela tiver que buscar alguma coisa num outro centro, ela vai alcançar com muito mais facilidade. Percebem? Aqui, senhoras e senhores, eu quero deixar claro, não se trata de uma disputa de ricos e pobres ou de mera discussão de desigualdade. O que acontece é que esse cenário todo, ele se desenha a partir do momento que a gente compreende que a cidade, o campo, eles são desiguais. Eles são desiguais dada a natureza de cada agente que nele se encontra. E, obviamente, existe uma interação e uma relação diferente entre eles. Não é uma revisão, gente, é um convite à reflexão sobre o que nós estamos conversando ao longo deste bimestre, tá bom? Então é o seguinte, eu encerro este bate-papo com vocês, nós nos encontramos na próxima semana, vamos conversar, fiquem tranquilos, tá tudo certo, vou mandar as listas para vocês, tá tudo bem, fiquem sossegados e vamos trabalhar para as próximas semanas, tá bom? Fiquem para as próximas aulas, beleza? Fiquem tranquilos, fiquem bonzinhos, qualquer coisa entre em contato, na próxima aula a gente se vê, beleza? Fiquem bem, se cuidem, tchau, tchau.